Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre como as redes sociais, o estar no universo virtual de qualquer forma, tem feito com que a gente repensasse muitas coisas. Existem muitos conteúdos que nos trazem informação sobre diferentes assuntos que a gente não sabia, sobre um viés novo, e aí talvez algo que desperte assim, na nossa cabeça uma luzinha de atenção. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre padrões de comportamento, quando a gente acompanha muito influenciadores digitais que têm um estilo de vida parecido, ou um estilo de vida que seja o estilo que a gente gostaria de ter, a gente passa a não acompanhar, mas também a gente passa a se inspirar. A gente passa a tentar reproduzir esses comportamentos, essas formas que eles vivem para... Porque geralmente eles falam, né, assim, se você quer ser assim, eu já fiz esse tipo de vídeo, né, se você se inspira na forma como eu estudo, na forma como eu faço as minhas anotações, enfim, as pessoas se inspiram, as pessoas estão buscando outras pessoas para acompanharem de forma que agregue no que elas pretendem ser e o que seja. Mas se você não tiver muito bem definido na sua cabeça quem você é e quem você quer ser, você vai sentir FOMO de absolutamente tudo. FOMO, justamente esse termo que a gente aprendeu aqui agora na internet, o feeling of missing out. E é isso, as pessoas estão fazendo coisas diferentes. Se você acompanha 70 influenciadores, todos eles vão estar vivendo uma forma diferente. E aí você vai ficar sempre com esse monte de referência, com essas influências, essas coisas acontecendo, e você vai querer tudo. Se você não souber quais são os seus objetivos de vida, se você estiver se sentindo meio perdido, você vai para qualquer espaço. Uma pessoa que está perdida, qualquer ajuda que aparece, que vai tirar ela desse limbo da perdição, de não sei onde estou, de querer me encontrar, ela vai. Se ela não tiver definido, não, eu vou para leste, e aparecer uma pessoa indo para norte, ela vai para norte. Então, às vezes, você está vivendo uma situação X, aparece uma pessoa, uma referência sua nas redes sociais, e você simplesmente, gostaria de fazer isso também. Mas às vezes você nem estava pensando nisso antes, sabe? Quando aparece, por exemplo, uma coisa que eu sempre observo. Eu tô na faculdade, eu ponho um trecho de um livro. E de repente todo mundo fala que, nossa, quero ler, não sei o que. Beleza, pode ter sido uma influência, pode ter sido a referência realmente de um livro bom. E praticamente é esse o meu trabalho. Mas será que não tem ninguém com um livro para terminar? Será que esse livro realmente interessou tanto essa pessoa assim? Ela tem um gosto literário tão parecido com o meu? Ou ela somente está indo nesse fluxo de caramba, fulano indicou, então eu tenho que ler também, sabe? Sem nem saber, gente, sobre o que é o livro, sobre... às vezes é um trecho que você põe e é o único trecho bom do livro, mas aí a pessoa já vai dizer que ela tá doida para ler. Então você tem que pensar o quanto as coisas que você tem consumido afetam no que você já está vivendo. Às vezes você está ocupada com outras coisas, tem um monte de livro para terminar, mas você viu que fulaninha postou tal coisa e agora você quer também. Um exemplo perfeito disso foi a minha amiga, que hoje ela vive num relacionamento, ela sempre esteve num limbo, assim, nessa complexidade de estar solteira, de relacionar e saber se dividir. E aí, uma influenciadora que ela acompanhava, que estava no relacionamento, eles postavam coisas juntas e tal, ficou solteira, foi fazer uma viagem foda, tá com as amigas, sabe, nessa coisa de viagem de garotas, e tem um monte de coisa acontecendo. Pois ela me disse, eu estou com fome de ser solteira. Mas aí você pergunta, amiga, tá acontecendo alguma coisa ruim na sua relação? Não tá mais servindo pra você? Como é que tá? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas fulana postou uma viagem tão gostosa que eu queria estar lá. Até que ponto a situação em que fulana, que você acompanha, tá vivendo, interfere na sua vida de forma que faz com que você queira viver o que ela tá vivendo. De forma que faça com que você queira fazer o que ela está fazendo. Se fosse só uma referência do tipo, não, essa viagem muito gostosa, vou para fazer essa viagem um dia, e aí, né, ai, que legal, vou perguntar sobre valores, como se programou e tal. Não, mas ela queria viver exatamente a viagem que a fulana estava vivendo, e como apareceu um monte de informação, um monte de coisa, ela falou assim, não, mas essa viagem tem que ser feita solteira. Tô com fome de ser solteira porque ela fez essa viagem solteira, recém-solteira, e foi, blum,
a viagem por conta disso. Então vai, fulana, termine o seu relacionamento, vá fazer a viagem que fulana disse que tá fazendo, para ver se vai ser tão gostosa assim a viagem que você tá querendo fazer por conta de influência dos outros, da vida dela, que ela tá vivendo no momento, a situação que ela está vivendo no momento, que pode ser muito prazerosa para ela, porque ela está passando por um término. Então, para ela, são vários estímulos. Agora, você que tá com sua vida boa, você só quer fazer porque a fulana está fazendo? Não necessariamente vai ser esse mousse todo, meu amor. Você precisa ter definido as suas coisas, gente, senão você vai se perder o tempo todo. E nisso de se perder em diversos caminhos diferentes, porque o tempo todo tem estímulos diferentes. Então, eu queria muito falar sobre isso, porque assim, até que ponto a internet ela tem feito uma reconfiguração mental na sua cabeça? O quanto ela interfere nos relacionamentos que você está vivendo, se você vê um perfil que está indicando fazer alguma coisa no seu relacionamento, mas você não tem dinheiro agora, automaticamente você vai se frustrar porque você queria muito ter feito aquela coisa, mas você não tem dinheiro. E aí pronto, se tornou um problema, uma coisa que não era um problema antes, mas você viu na internet, ficou com fome de fazer exatamente o que a pessoa disse que você tinha que fazer, sabe? Eu estou completamente enlouquecida quando eu vejo que é muito fácil certas pessoas serem influenciadas positivamente. Ok, beleza, mas até essa influência positiva pode não ser a influência certa para você, gente, porque cada um tá vivendo o seu caminho. Mas é muito fácil você se distrair, você acabar indo pelo caminho dos outros, porque a pessoa já mostrou ali que deu certo. Não tem ninguém mais vivendo de forma artesanal, ninguém fazendo as suas próprias coisas. Está todo mundo procurando atalhos com base em acontecimentos que já aconteceram na vida de alguém. Essa influência que as redes sociais, os criadores de conteúdo, os influenciadores digitais têm na nossa vida, mas até que ponto a gente vai deixar essa influência entrar tão de repente, tão de cabeça, tão dentro mesmo da nossa vida? Aí você fica sem as suas referências, você fica sem o seu tato de criar e construir as suas próprias coisas, porque você está vendo muitas informações de quem já fez, de quem fez e deu errado, de quem nem tentou. E isso você está pegando para você, porque o quê? Tá com fome de viver o que os outros vivem. Escuta o que eu tô falando. Define o que você quer para sua vida, as coisas que você faz, como você faz, o que você quer fazer, onde você quer chegar. Porque nesse meio da internet você vai ter fome de absolutamente tudo. E fome até de coisas que não estavam nem no seu caminho, você nunca nem anotou no seu diário o que você queria, mas agora você quer. Ou seja, novas referências de vida estão sendo criadas diariamente, o tempo inteiro. Se você não se desconectar um pouco, se você não colocar um filtro do que você consome, você vai se tornar uma pessoa frustrada, porque você está recebendo um monte de interferências externas do que é viver, do que é aproveitar a vida, do que é curtir de forma X e Y. Então você pode muito facilmente se perder pelo caminho, mas está aqui, ó, com uma personalidade de 30 pessoas ao mesmo tempo na sua cabeça. É muito preocupante. Vai buscar a sua identidade, porque você vai perder no meio do caminho.